É isso aí, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma aula Desafio Pré-ENEM. Hoje, 22 de julho, uma terça-feira. Para você que está assistindo ao vivo, muito obrigado pela sua presença aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal Meu Desafio EAD, para você ficar mais por dentro das nossas aulas, né, dos nossos macetes, das nossas dicas, e assim você então alcançar a tão sonhada aprovação no Enem, para que você, o ano que vem, já esteja no ensino superior. Então, a nossa missão é preparar você para a prova do Enem. Então, eu sou o professor Wirley, o nosso horário hoje será de redação, então fique conosco. Daqui a pouco, após a minha aula, vai ter biologia para você se aprimorar no conhecimento. Então, uma visão bem completa do Enem, uma visão bem aprimorada. E em relação à redação, o desafio é sempre você produzir a escrita formal. Nós estamos trabalhando neste período agora de julho, neste módulo de julho, eu me propus a trabalhar com você a competência 1 da redação. Em aulas anteriores, eu já disse que a redação ela é trabalhada em 5 competências. Então, o INEP e a própria banca Sebrasp, os dois, né, INEP e Sebrasp, dividem a correção do Enem em 5 áreas, 5 competências. A primeira valendo 200 pontos, a segunda mais 200, cada uma 200 pontos, totalizando 1000 pontos. O nosso trabalho é fazer com que você seja bem-sucedido na prova do Enem, para que você possa alcançar a tão sonhada nota 1000. Lembrando que a nota 1000 ainda é inédita para nós no Amapá. Este ano, o Enem celebrará 27 anos, e em 27 anos nós ainda não fomos nota 1000. Chegamos muito próximos, chegamos a 980. É o famoso 1000 quebrado. Um corretor atribuiu 1000 pontos, o outro atribuiu 960. Lembrando que a correção do Enem ela é sempre trabalhada de 40 em 40 pontos. Então o corretor ele atribui 40, 80, 120, 160, 200. Não tem um, dois, três, quatro, não. Não tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. 10 pontos, não. É de 40 em 40. Então, sendo assim, nós temos que trabalhar cada competência num total de 200 pontos. Eu estou focando nestas aulas, você pode retroagir, assistir às aulas anteriores, porque tudo fica na nossa plataforma, lá na Google Classroom, e você que está assistindo ao vivo esta aula, você tem acesso à aula, mas para ter acesso aos materiais, para ter acesso às aulas anteriores, então você deve se inscrever no desafio, preencher o forms, enviar para nós vamos confirmar sua matrícula, e aí você vai ter acesso integral a todo o nosso material. E quanto paga? Não paga, é gratuito. Por isso somos o melhor e maior curso gratuito do Brasil. Não é Amapá, é do Brasil mesmo. Porque os cursos que existem sempre cobram uma taxa, nós não cobramos. Você tem acesso a tudo gratuitamente. Então vamos lá, a nossa aula de redação. Eu estou focando então a escrita formal da língua portuguesa e hoje eu vou focar a partir dos clichês. Então vamos lá para o nosso slide, acompanhando o slide aí. Então são os clichês. Os clichês, eles são caracterizados como expressões. São expressões marcadas por ideias muito repetidas. Quando você não consegue ser original, o grande segredo da redação do Enem é você ser original. Muitas pessoas querem fazer textos modelos, né? Fazer um texto modelo. E aí segue uma palavra que alguém já usou, segue um conectivo que alguém usou. Ah, eu vou ler as redações que foram nota 1000 e eu vou me inspirar nessas redações. Bom, se você for ler uma redação nota 1000 e se inspirar na redação, é possível que você copie uma frase que a pessoa usou. Mas olha, não foi só você que leu aquela redação, outras milhares de pessoas também leram. E é possível que as milhares de pessoas escrevam também a mesma frase. Quando o corretor percebe que você escreveu uma frase que é muito repetida, porque não foi só você que escreveu, milhares de outras pessoas também escreveram, então isso se torna um clichê. Então, o clichê é o chamado modismo, como está aqui no nosso conceito. Diz assim, olha, são ideias muito repetidas, que caracterizam a banalização da linguagem.
o chamado modismo linguístico, mediante expressões comuns do discurso. Esse modismo linguístico não é que seja uma moda, tudo bem? Se você perceber, por exemplo, existe a moda, o vestuário, as roupas, tem moda. Então, essa camisa está na moda, aquela saia está na moda, aquele sapato está na moda, essa paleta de cor está na moda, não é assim que acontece? Então, um aspecto é a moda, o outro fato é o modismo. O que é o modismo? Por exemplo, digamos que uma atriz de uma programação televisiva use um tipo de óculos. Aí eu quero esse mesmo óculos. Aí eu vou agora nas lojas, vou pelos camelôs, vou pelos shoppings populares ou shoppings mesmo nos centros das cidades, procurar aquele óculos. Aí eu pergunto para as lojas: tem óculos da fulana de tal? Eu dou o nome da atriz. Tem, aí eu compro. Só que não sou eu apenas que compro, milhares também compram. Aí eu saio pela rua usando óculos e encontro outras centenas de pessoas com o mesmo tipo de óculos. Isso é o modismo. Então, clichê é exatamente uma frase que é modismo. Vamos a um exemplo, e lembrando que todos os exemplos que nós mostramos aqui são exemplos reais de redações. Olha só, vamos lá. O exemplo diz assim, olha, hoje em dia o sedentarismo é visto como algo danoso para o mercado de trabalho, pois resulta da falta de atividade física que afeta inclusive corações e mentes. Porém, antes de mais nada, é preciso bater de frente com esse problema, já que os exercícios visam ao bem-estar de quem busca dar a volta por cima do comodismo. Mas a prática corporal não pode acontecer só em academias, uma vez que, para não gerar consequências imprevisíveis, deve ocorrer em nível de vários ambientes. Por isso, nos dias atuais, ter um corpo saudável representa o divisor de águas para a felicidade, sendo também o pontapé inicial para a manutenção da vida. Olha só, você percebeu que neste parágrafo aqui, nesta redação, percebeu que você tem aqui, não é, uma visão de um parágrafo que se você falasse, esse parágrafo está muito interessante, gostei muito, está muito bom. Mas não é assim. Porque esse parágrafo aqui, ele está cheio de clichês. O que são clichês? Repetindo, clichês são expressões que eu estou copiando porque já escutei, já li, já vi em outros textos. Para que você perceba os clichês, vamos lá, eu vou apresentar aqui e você vai ver. O texto parece muito bonito, mas ele está permeado de clichês. Então vamos de volta para o slide? Olha só. Veja bem, então tá aqui, olha. Quando ele fala hoje em dia, olha só no slide, vamos lá, vamos para o slide. Ele fala hoje em dia. Hoje em dia não é uma expressão que eu criei, não é. Isso aqui alguém já disse. Se eu escrevo na redação hoje em dia, isso é um clichê, porque alguém já falou, alguém já disse, alguém já usou. Então não é criatividade minha, não é uma frase que eu criei, que é propriedade minha. Não. Eu estou usando uma frase, uma expressão que é comum. Então, quando eu uso expressões que são comuns, que são utilizadas muito por milhares de pessoas, que se tornam um modismo, isso é um clichê. Então você já sabe que não pode escrever hoje em dia na sua redação, porque se escrever vai ser corrigido como clichê. Perde ponto? Perde, meu amigo. Quando o corretor percebe que você tem um parágrafo com clichês, perde 40 pontos. Ou seja, 1.000 pontos já foram. Percebeu? Então, olha só, hoje em dia, quais mais clichês encontramos neste parágrafo? Vamos lá. O sedentarismo é visto como algo danoso para o mercado de trabalho. Percebeu aí? Mercado de trabalho não é uma expressão sua, não foi você que criou. Você já ouviu professores falarem, livros registrarem, já ouviu programas televisivos utilizarem. Então, não é uma expressão que você criou. Ah, mas o que eu faço? Crie a sua expressão, crie o seu modo de falar. Essa é a competência. Por isso que o INEP e a banca Sebrasp, que são os organizadores da prova do Enem, exigem a competência do estudante. Agora veja lá, essa competência está sendo complicada. Eu já disse em aulas passadas que o ano passado, em 2024, foram mais de 4.300.000 estudantes que participaram do Enem. 4.300.000. E só 12
pessoas obtiveram nota 1000 na redação. Você percebe esse cenário que está caótico, não é? Falando uma linguagem popular, está descendo a ladeira. 4 milhões de pessoas e só 12 no Brasil inteiro alcançaram a nota 1000. 12 pessoas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 conferidas. Quase dava para conferir, né, na palma da mão. Só não dá porque temos 10 dedos. Mas por 2 dedos, 12 pessoas. Então, tá complicado, não é? Vamos lá, vamos ver mais quais clichês temos aqui. Então, eu tenho hoje em dia mercado de trabalho, eu tenho mais corações e mentes, eu tenho mais antes de mais nada. O interessante é que esses clichês, às vezes, nada dizem. Olha só, eu vou colocar aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Antes de mais nada. A pessoa fala desse jeito. Às vezes, numa reunião, né? Gente, antes de mais nada, escuta aí. Aí, numa redação, antes de mais nada, presta atenção. O que seria mais nada? Quanto seria mais nada? Mais nada é nada, certo? Concorda comigo? Mais nada é nada. Se mais nada é nada, o que seria antes de mais nada? Nada, certo? Então, o que significa antes de mais nada? Nada. Aí a pergunta é: para que alguém fala isso? Para que alguém escreve isso? O que quer dizer antes de mais nada? Nada. O que eu estou dizendo aqui? Nada. Então você percebeu? A pessoa escreve sem nem perceber o que está escrevendo. Escreve sem qualidade, escreve sem capacidade. Só porque a frase foi dita, alguém já falou, eu já escutei. Mas isso não é capacidade, competência. O ensino superior, ele requer uma qualidade, porque, veja bem, a partir da prova do Enem, eu vou avançar para as academias. Eu vou chegar a uma academia dizendo, antes de mais nada, não é que eu vou ser um médico, um advogado, um professor, um odontólogo, um psicólogo, um engenheiro, sem nem conseguir escrever, sem ideias. Esse é o problema, gente. Na verdade, eu vou falar com vocês uma coisa séria aqui, viu? Olha só, vou olhar no teu olho aqui, olha bem na tela que eu vou olhar para você também. Está faltando gênios na nossa geração. Temos muitas pessoas aí sem condição. Então, o mundo está precisando de gênios. E o Amapá vai viver um momento incrível, que é a exploração do petróleo. E esse momento vai requerer profissionais. E a grande pergunta é: será que estaremos capacitados para tomar posse das vagas de empregos que vão surgir? Ou pessoas virão de outros estados tomar o nosso lugar aqui porque estamos assistindo novelas, estamos de boa na vida, como diz a expressão popular, de boa na lagoa, não é? Aí, tranquilamente, só escutando os bregas, os melodies, no joguinho. E aí? Cadê a capacidade cerebral? Então, esse é o desafio, hein? Por isso você está aqui conosco no desafio. Então, olha só, vamos ver quais mais clichês temos aqui, olha. Diz assim, não é? Então, porém, antes de mais nada, é preciso bater de frente com esse problema. Olha só, bater de frente. Outro clichê, bater de frente. Já que os exercícios visam ao bem-estar de quem busca dar a volta por cima. Dar a volta por cima do comodismo. Mas a prática corporal não pode acontecer só em academias, uma vez que, para não gerar consequências imprevisíveis, deve ocorrer em nível de vários ambientes. Por isso, nos dias atuais, ter um corpo saudável representa o divisor de águas para a felicidade, sendo também o pontapé inicial para a manutenção da vida. Olha a quantidade de clichês aí, certo? Hoje em dia, mercado de trabalho, corações e mentes, antes de mais nada, bater de frente, dar a volta por cima, consequências imprevisíveis, nos dias atuais, divisor de águas, pontapé inicial.
10. Aí você olha para o texto parece correto, mas ele tem 10 clichês, ou seja, 10 expressões só neste parágrafo. 10 expressões que não são criatividade minha. Eu estou copiando. Pontapé inicial. Você já ouviu falar muito isso por aí? Pontapé inicial, divisor de águas, nos dias atuais, certo? Dar a volta por cima. Então, tudo isso é clichê. Você não pode escrever a redação no Enem com essas expressões, porque se você utilizar expressões assim, que são usadas por todas as pessoas, você cai no erro chamado clichê. Você está usando expressões que não são suas. Na verdade, o nosso problema é copiar. Nós gostamos de ficar copiando os outros. Sabe qual é a verdadeira regra? Se é para copiar, que os outros te copiem, entendeu? Se é para copiar, que os outros te copiem. Por que você fica copiando os outros? Esse é o problema. Você fica sempre copiando os outros. Então cria a tua estrutura, cria a tua forma, cria o teu estilo, para que você mostre para o mundo as tuas palavras, a tua verdade, e não o que os outros disseram. Nesse caso, então, a grande dúvida é: e aí, o que eu vou escrever? Bem, você deve limpar o texto. Vamos fazer isso, olha só. Aqui está o mesmo texto sem clichê. Olha aqui, ó. Hoje em dia, o sedentarismo é visto como algo danoso para o mercado de trabalho. Aí, o sedentarismo é visto como algo danoso para o mundo do trabalho. Percebeu? Olha, mercado de trabalho, mundo do trabalho. Uma simples mudança já é o meu jeito de escrever. Se todos falam mercado de trabalho, eu posso falar mundo do trabalho, ambiente do trabalho, local de trabalho. Uma forma simples que é minha. Então, não estou copiando os outros, eu estou criando a minha forma. Então, é só você fazer, estabelecer um padrão. Então, olha só. O sedentarismo, leia aí na tela para você acompanhar comigo, o sedentarismo é visto como algo danoso para o mundo do trabalho. Sendo assim, o comodismo decorre da escassez de atividades físicas, cujo princípio envolve o bem-estar das pessoas acima da responsabilidade para com a própria saúde. Porém, a prática corporal não pode acontecer apenas em ambientes privados, como as academias, já que deve ocorrer nas diversas esferas da existência humana, afinal, o corpo saudável é essencial para a manutenção da vida. Então, olha só, temos aqui, não é, um texto sem clichês. Aí eu tenho um texto com clichês, olha só na tela aí, um texto com clichês, está vendo tudo clichê aí, ó, vários clichês, um texto sem clichês, com clichês, sem clichês, está vendo aí? Com clichês, sem clichês. Aí eu pergunto a vocês, como é que vai ser a sua redação? Porque com clichês, você vai perder em torno de 80 pontos. 80 pontos perdidos. Sem clichês, aí você concorre aos 1000 pontos. Tudo bem? Então essa dica aqui é para você produzir um texto. Isso é escrita formal. É a capacidade de você produzir um texto correto, adequado, padrão da língua portuguesa, dentro das normas gramaticais. Então, aí ficou a dica dos clichês. A gente vai explorar isso um pouco mais aprofundado nas próximas aulas. Aqui é um panorama para a gente perceber esse detalhe. Vamos a outro erro que transgride a escrita formal. É o chamado pleonasmo. O pleonasmo ele se caracteriza pela redundância, que é a repetição de significados iguais que ocorre no contexto redacional. Ou seja, significados iguais. Significados iguais. Veja bem, é redundância, repetição de significados iguais. Agora, nós não estamos diante de palavras iguais, são significados iguais. E esse problema dos significados iguais é muito sério. Talvez você conheça pleonasmos que são mais básicos. Como assim? Por exemplo, entrar para dentro. Entrar para dentro é um pleonasmo, porque entrar já significa acessar para dentro. Sair para fora é pleonasmo, certo? Subir para cima, descer para baixo, são pleonasmos. Porque não são as palavras iguais. Vou colocar para você ver aqui, olha. Não são as palavras iguais. Então, por exemplo, subir para cima. Perceba, não é a palavra igual, certo? Não é a palavra igual. É o significado, porque o significado de subir é o mesmo de para cima. O significado de para cima é
é o mesmo de subir. Então você tem aqui palavras que possuem significados iguais. Significados iguais. Então, significados iguais, elas ferem o padrão da escrita formal. A Edielma Oliveira, ela estabeleceu a pergunta que é: então aquelas introduções prontas não são interessantes para colocar? Não, Edielma, não são. Inclusive, aquelas introduções prontas, Edielma, e todos os demais alunos que nos assistem, elas já tinham um problema. O INEP já estava perseguindo essas introduções prontas. O ano passado, se você pesquisar, você e quem quiser mais pesquisar, vai ver que a banca Sebrasp, certo? A banca Sebrasp, a banca Sebrasp, que foi a banca organizadora da prova do Enem 2024, vai ser a mesma banca que vai organizar a prova do Enem 2025. A banca Sebrasp, ela penalizou, Edielma, penalizou as introduções e demais parágrafos prontos, certo? Quantos pontos a banca Sebrasp descontou, professor Wirley? 1.000 pontos. Ou seja, Edielma, se o corretor perceber que você está usando uma introdução que é pronta, você está só adaptando as palavras para encaixar, ele não vai descontar 40, 80, 120 pontos. Ele vai zerar a tua redação, entendeu? Ou seja, gente, zero na redação, tá fora. Não concorre a vaga alguma. Então, por isso que não orientamos você a utilizar introduções prontas, nem qualquer tipo de parágrafo pronto, está bem? Não, não faça isso. Aí, nesse caso, olha só, o pleonasmo, então, ele se caracteriza pela redundância. É uma repetição de significados iguais. Veja bem, eu vou repetir para você entender. Não são palavras iguais. Não são palavras iguais, tá? São significados iguais. Significados iguais. Então você não tem palavras iguais. Só para a gente começar aqui esse trabalho, porque o pleonasmo ele é bem complicado. Ele realmente é algo complexo. Milhares de pessoas passam por pleonasmos sem perceber que é um pleonasmo. Só para nós começarmos o trabalho, eu quero treinar o seu olhar, treinar a sua percepção. Eu vou aqui colocar umas questões de linguagem, tudo bem? Questões de língua portuguesa, do Enem. Então, eu vou colocar questões do Enem para você treinar essa visão do pleonasmo. Vamos lá. Olha só. Aqui uma questão do Enem, então. Eu sei que a aula é redação, mas para treinar a redação, vamos começar por aqui. Entre as seguintes frases, atesta-se que não ocorre pleonasmo em, letra A, o assaltante foi obrigado a sair de dentro do armário da empresa. Letra B, a amizade representa o elo de ligação com as pessoas mais íntimas. Letra C, estou guardando os recursos para arcar com os acabamentos finais da minha casa. Letra D, visite o shopping mais próximo para conhecer o novo lançamento da marca preferida de smartphones. E letra E, o roteiro crítico da história brasileira gira em torno da colonização que dizimou milhares de indígenas. Nessas 5 frases, qual delas não contém pleonasmo? Lembrando que pleonasmo é a repetição de significados. Vamos lá? 30 segundos para você, vou ficar aqui, tudo bem? Vou ficar aqui. Pense aí, eu estou aqui só, vou ficar em silêncio para você pensar. Aí, se você quiser compartilhar no chat, vamos lá, vamos à enquete do chat. Vamos ver qual vai ser a sua resposta. 30 segundos, pense aí. Qual destas frases não ocorre pleonasmo? Pense com cuidado, atenção. É igual um jogador, não vai de primeira. Vamos à resposta, vamos lá? Temos a enquete aí? A maioria marcou qual letra? Vamos só ver se temos uma enquete, vamos ver se a maioria está marcando, optando por qual. A maioria marcou por qual? Letra C, né?
Observa que o comando disse, entre as seguintes frases, atesta-se que não ocorre pleonasmo. É a frase em que não ocorre pleonasmo. A resposta da questão não é a letra C. A resposta à questão é a letra A. Aqui, ó, não ocorre pleonasmo na letra A. Só para você ver onde estão os pleonasmos, vamos lá, vou mostrar onde estão os pleonasmos. Na letra B, onde está o pleonasmo na letra B? Está aqui, ó, elo de ligação. Porque todo elo é ligação. O que é um elo? É uma ligação. Então, falar ou escrever elo de ligação é erro, é pleonasmo, correto? O nosso problema é que a gente só pensa no entrar para dentro, sair para fora e esquece de elo de ligação. Ah, esse aqui é o nosso elo de ligação. Não, é o nosso elo ou a nossa ligação, porque um significa o outro significa um. Então, falar elo de ligação é errado. Qual é o erro da letra C? Acabamentos finais, amigos. Se é acabamento, só pode ser final. Olha, acabamento. Eu vou ter acabamento no começo? Não, não tem acabamento no começo. Então, acabamento só pode ser final. Se é final, é porque é acabamento. Então, falar, eu estou nos acabamentos finais, é redundância, é pleonasmo, porque todo acabamento está finalizando algo, finalizando o processo. Então, o erro está aí. Na letra D, qual é o problema? Novo lançamento. Se é novo, só pode ser lançamento. Se é lançamento, é novo. Aí as empresas fazem publicidade, fazem marketing, você assiste nas mídias, assiste em outdoor por aí pelas cidades, está lá, o novo lançamento da Apple, novo lançamento da Samsung. Puxa, se é novo, é claro que é lançamento. Quem que vai lançar uma coisa que já é velha? Então, todo lançamento é novo. Se é novo, é lançamento. Então, escrever ou falar novo lançamento é redundância. E qual é o problema da letra E? Gira em torno, certo? Esse problema gira em torno. Meu amigo, presta atenção. Se gira, é porque está em torno de algo. Tudo bem? Olha assim, ó. Tudo que gira está em torno de algo. Se está em torno de algo, está girando. Então, falar ou escrever gira em torno é erro. Então, você está vendo aí os pleonasmos da letra B, da letra C, da letra D e da letra E. O que eu faço para corrigir um pleonasmo? Eu tiro a redundância. Como é que fica a letra B? Elo. Olha só, a amizade representa o elo com as pessoas mais íntimas. A letra C, estou guardando os recursos para arcar com os acabamentos da minha casa. Acabamentos da minha casa. Letra D, visite o shopping mais próximo para conhecer o lançamento da marca preferida de smartphones. Letra D, letra E, o roteiro crítico da história brasileira gira. Aí esse DAI a gente corrige, faz alteração para adaptar, gira na colonização que dizimou milhares de indígenas. E professor, eu entendi, mas lá na letra A não tem pleonasmo no sair de dentro? Não tem pleonasmo aqui, sair de dentro? Não, sair de dentro não é pleonasmo. Por que sair de dentro não é pleonasmo? Olha para a tela aí para você ver, olha para a tela. Porque eu posso sair de cima. Não se sai só de dentro. Eu posso sair de cima, eu posso sair de baixo, eu posso sair de trás, eu posso sair do lado, correto? Então, não se sai só de cima. Eu saio do lado, saio de cima, saio de trás, saio de dentro. Então, sair de dentro não é pleonasmo, porque não se sai só de dentro. Imagina alguém que está dentro de uma casa. A pessoa sai de dentro da casa, mas ela pode sair do lado da casa, ela pode sair debaixo da casa, pode sair de cima da casa, pode sair de trás da casa. Então, não se sai só de dentro, perfeito? Por isso, sair da frente da casa. Sair de dentro não é redundância. Agora, todo elo é ligação, todo lançamento é novo, todo acabamento é final, tudo que gira é em torno, mas nem todo que sai, sai de dentro. Porque, repito, eu posso sair de trás, do lado, de cima, da frente. Perfeito? Então, por isso que a letra A não tem pleonasmo.
Vamos lá, mais um exercício para vocês, mais um exercício. Agora pensa com muito carinho, com muito cuidado, mais um. Olha aí, ó. Com base nas frases abaixo, sabe-se que ocorre um erro de redundância de significado em. Ocorre erro de redundância de significado em. Letra A. O menino só vai brincar se comer o lanche. B. Como está muito frio, recomendamos que você calce os sapatos antes de sair. C. Por favor, solicitamos que você se sente na cadeira aqui ao nosso lado. Letra D. Goste de observar o torcedor e sua expectativa antes dos pênaltis. E letra E. Aquela funcionária sempre chega ao trabalho no amanhecer do dia. Onde é que ocorre um erro de redundância? A, B, C, D ou E? Vamos lá, pense aí, um minuto, tudo bem? Vou ficar aqui, se concentre, pense, analise as frases, considere cada palavra, veja os significados. Se você de repente errou a questão anterior, se esforce para acertar esta agora, só para treinar o seu cérebro, para capacitar a sua leitura. Um minuto, pense aí. Pense aí com cuidado, muita atenção. Estou aqui, só se concentre. Até porque são perguntas de língua portuguesa, da área de linguagem do Enem. Então, eu estou treinando também com vocês língua portuguesa, só para amparar aqui. Redação em língua portuguesa. A pergunta é: qual destas frases ocorre um erro de redundância? Temos a enquete aí? Vamos lá, responda na enquete, participe da enquete. Vamos lá, vamos à enquete. A maioria marcou qual letra? Letra E. Ocorre redundância na letra E. Vamos ver, não é? Vamos lá, vamos à resposta. Na verdade, a resposta não é a letra E. Me desculpem. A resposta é a letra D. A letra D é a resposta. Tudo bem? É onde ocorre erro de redundância. Olha só. Então, a letra D responde a questão. Tá aí, ó. Letra D responde. Onde está o erro de redundância na letra D? Tá aqui, ó. Expectativa antes. Esse é o erro. Expectativa antes. Por que expectativa antes é redundância? Olha para a tela aí. Porque existe a palavra espectador com S. Espectador com S e espectador com X. A língua portuguesa ela é cheia de detalhes. E esses detalhes são os deslizes que muitas pessoas tropeçam e se perdem na análise. Então, existe espectador com S e espectador com X. Espectador com S é aquele que assiste a algo, correto? Espectador com X é aquele que espera por algo. É por isso que a palavra telespectador é com S, porque é quem assiste a algo. Expectativa é com X, aquele que espera por algo. Então, olha só, guarda aí, tá? Espectador com S, aquele que assiste a algo. Espectador com X, aquele que espera por algo. É por isso que escrever em uma rede social, escrever um texto é desafiante. Porque se eu erro uma letra, eu estou escrevendo outra palavra. Olha só, gente, tem detalhes na língua portuguesa incrível. Existe a palavra devagar, certo? Devagar. Devagar quer dizer lentamente. Lentamente. Calmamente. A palavra é devagar. E existe a palavra devagar. Devagar significa imaginar, meditar, refletir. Então, se eu digo assim,
Rápido, menino, tu tá muito devagar. Olha o que eu estou falando, certo? Devagar, não é devagar. Então, até a pronúncia das palavras tem que ser muito bem pensada, porque eu posso estar falando uma palavra que não é a que eu quero dizer. Então, atenção aí, ó. Existe a palavra devagar, devagar. Devagar é o lentamente, vagarosamente, calmamente, é o devagar. Devagar é imaginar, meditar, refletir. Percebeu? Então, se eu escrevo numa rede social e eu erro uma letra, eu estou em outra palavra, certo? Então, esse é o desafio da língua portuguesa. Não é à toa que as pessoas têm problema ao falar, ao escrever língua portuguesa. É por isso que quando me perguntam assim, professor Wirley, por que devemos estudar língua portuguesa? E eu respondo, para sermos felizes. Porque falar bem, escrever bem, dominar gramática, isso é felicidade, isso é bem-estar. Tem pessoas que nem conversam, porque sabem que se falar vai falar besteira, vai falar errado. Aí fica ali tímido, calado, escondido, retraído. Então, falar bem, escrever bem é bem-estar, satisfação, felicidade. Por isso que a palavra espectador com S e espectador com X muda uma letra e é outra palavra. Espectador com S, aquele que assiste a algo. Espectador com X, aquele que espera por algo. De volta para a questão, vamos lá, vamos ao slide de novo. De volta para a questão, olha aí, ó. Quando a letra D diz expectativa antes, aí eu entendi que expectativa é aquilo que espera. Agora vamos pensar juntos. Veja, se expectativa é esperar, eu espero depois de algo? Não. Eu espero durante algo? Não. Eu só posso esperar o quê? Antes. Então, todos os que esperam, esperam antes. Então, dizer expectativa antes é redundância, porque toda expectativa só pode ser antes, certo? Então, aí está o erro, aí está o problema. E na letra A? Na letra A, comer o lanche. Comer o lanche está errado? Não, porque não se come só o lanche. Eu posso comer o almoço, posso comer o jantar, posso comer a merenda, o café da manhã. Não se come só o lanche, certo? Na letra B, calce os sapatos. Está errado? Não, porque nós não calçamos apenas os sapatos, nós calçamos as luvas também, certo? Veja bem, tá? Luvas não são vestidas. Não vá falar, eu vou vestir a luva. Não. Luvas são calçadas. Você calça as luvas. Você também calça as meias, está bem? Então você calça as luvas. Você for usar luva, você calça as luvas. Você calça as meias, calça os sapatos. Então você não veste a luva, não veste a meia, você calça a meia, calça o sapato. Por isso que calça a luva, por isso que calçar o sapato não está errado. Sente na cadeira, não está errado porque você não senta só na cadeira, você senta no chão, senta no sofá, senta na rede, senta na cama, senta, certo, na calçada, não senta só na cadeira. Aí por que a letra E foi a preferida de vocês, né? Amanhecer do dia. Professor, não está errado dizer amanhecer do dia? Não, não está errado. Por quê? Porque não tem só amanhecer do dia. Olha para a tela aí. Também existe entardecer do dia, certo? Existe anoitecer do dia. Então o dia não só amanhece. Se a frase fosse amanhecer da manhã, aí era pleonasmo. Mas amanhecer do dia não é. Por que amanhecer do dia não é? Porque o dia também entardece, o dia também anoitece. Então não existe só amanhecer do dia, percebeu? Também existe entardecer do dia, também existe anoitecer do dia. Aí, olha só, olha. Então não existe só amanhecer do dia. Eu posso falar também entardecer do dia, posso falar anoitecer do dia. Por isso a letra E não está errada, correto? Então, aí está a resposta confirmada na letra D, porque toda expectativa é antes. E se é antes, é uma expectativa. Então, expectativa antes é o pleonasmo.
Vamos lá. Agora eu vou colocar esse texto para vocês aqui, olha. Esse texto aqui, ele foi trabalhado pela banca Sebrasp numa prova de concurso. Eu quero só treinar, continuar treinando a sua leitura de pleonasmo. O texto diz assim, olha, após acordar, o artista saiu para fora do quarto para curtir a brisa matinal da manhã. De repente ouviu os fãs gritando bem alto seu próprio nome lá na rua. De chapéu na cabeça, com um sorriso nos lábios e pisando firme com os pés, desceu para baixo os degraus da escada e encarou de frente a multidão de pessoas que fazia aquela inesperada surpresa. Foi assim que compareceu pessoalmente ali para dar de graça os autógrafos e ver com os olhos seus fãs. Veja bem, olha só. Após acordar, o artista saiu para fora. Aqui é um pleonasmo, saiu para fora. Eu estou mostrando um pleonasmo. Eu quero que você agora olhe para esse parágrafo e encontre outros pleonasmos. E eu quero que você me diga quantos você encontrou. Eu já mostrei um, tudo bem? Já mostrei um. Quantos você encontra? 5, 6, 4, quantos? Então, confere aí. E quando você conferir, coloque no chat quantos você encontrou. Vamos lá, coloque aí, eu quero ver quantos você encontra. 1 minuto para você. Veja que estamos treinando, eu estou treinando a sua leitura em relação a repetições de significados. Porque se você treinar aqui, você não vai cometer na sua redação esse problema. Então, aqui é para treinar, para você não errar lá na redação. Vou ficar aqui quieto para você pensar com tranquilidade, se concentre. Eu já mostrei um, que é saiu para fora. Quantos mais você encontra? Vamos lá, quantos você encontra? Eu não quero que você diga qual você encontrou, tá? Eu quero uma quantidade. Já encontrei 5, encontrei 4, encontrei 6. Eu quero uma quantidade. Coloque a quantidade no chat, que eu vou saber quantos você encontrou. Vamos lá. O desafio é saber se você vai encontrar todos. Vamos ver quem mais se aproxima da resposta correta. Quantos você encontra? 1 minuto para você, pense aí. Vamos ver no chat aí. Se você encontrar, vá colocando a resposta no chat, tudo bem? Então vai encontrando e vai colocando o resultado. Lembra que eu quero a quantidade. Eu não quero que você escreva as frases que você encontrou, não, eu quero a quantidade. Encontrei 5, encontrei 4, encontrei 3. Coloque a quantidade de quantos você encontrou. Eu estou desafiando você a encontrar todos. Vamos ver quem encontra todos. Eu quero parabenizar quem encontrar todos. Quantos tem? É você que vai me dizer. Vamos ver quem chega mais próximo da quantidade correta. Oito, 12, 10, 9. Muito bom, parabéns. Está nessa faixa, 8, 12, 10, 9, não é? Perfeito. Não é ainda a quantidade, mas tem alguém que ficou mais próximo da quantidade. Uma destas 4 respostas, 8, 12, 10, 9, uma destas 4 ficou mais próxima da quantidade correta. Não é ainda a quantidade correta, mas tem uma que é mais próxima. Você encontrou alguma resposta diferente destas aqui? 8, 9, 10 ou 12? Encontrou alguma resposta diferente destas? Se foi estas, uma destas, tudo bem. Se encontrou alguma resposta diferente destas, coloque também no chat aí pra gente. Eu só estou aqui querendo que você treine, certo? Isso. Se nós treinarmos todo dia essa percepção, isso capacita o nosso cérebro a escrever com melhor qualidade. O nosso problema é vício de linguagem. Muitas pessoas são permeadas de vícios. Escrevem de forma errada porque se viciou, está viciada.
Só que na redação do Enem é a linguagem formal, é a escrita padrão. 11. Alguém encontrou uma quantidade de 11, diferente das anteriores. Muito bom também. Parabéns pela quantidade de 11. Ainda não é a resposta, mas está próximo, não é? Uma das 5 está próxima, uma das 5 está bem próxima. Vou deixar só mais uns 30 segundos aqui para você tentar encontrar, ver se você faltou alguma aí, ver se surge uma resposta diferente ainda. Temos 8, 9, 10, 11, 12. Alguma resposta diferente destas aqui? Menos ou mais? Só se tiver, eu já avanço e mostro a resposta para vocês verem. Senão a gente já avança. Acho que não vai ter, né? Então, olha só. Vamos à quantidade, então. Quer saber quantos tem aqui? Quantos pleonasmos? Quer saber quantos? Tem 15. Então, quando eu falei que uma ficou mais próxima, quem encontrou 12. 12 ficou mais próximo. Neste parágrafo tem 15 pleonasmos. 15, gente. Isso é sério. Agora eu vou falar sério com vocês, certo? Me desculpem com toda sinceridade. Se a pessoa encontrou tipo 6, 7 para 15, faltou muito. Digamos assim, o meu problema aqui, a minha preocupação é se no dia da redação do Enem você escrever pleonasmo e não perceber que está escrevendo. Porque quantos pontos perdem? Se o professor, o corretor, perdão, perceber que você produziu um parágrafo com pleonasmo, perde no mínimo 40 pontos no parágrafo. Então, nós não podemos perder essa nota. 40 pontos é muita pontuação no parágrafo. Tudo bem? Então aqui tem 15 pleonasmos, 15. Vamos lá verificar quais são, olha só. Então, após acordar, olha aí, vamos lá, vou mostrar para vocês todos. O artista, desculpem, saiu para fora do quarto para curtir a brisa matinal da manhã. Se é matinal, só pode ser da manhã. Então, saiu para fora, redundância. Matinal da manhã, redundância também, certo? Matinal da manhã. Aí, de repente, ouvi os próprios fãs gritando bem alto. Olha só, gritando bem alto. Gritando bem alto também. Gritando bem alto. Se grita, é claro que é bem alto. Ah, mas eu não grito alto. Então você não grita. Porque para a gramática tem 3 níveis de som. Tem o sussurro, a fala e o grito. Então isso é gramática. Então, o sussurro é aquele murmúrio. A fala é o normal. Alto é o grito. Então, todo grito já é alto. Dizer gritando bem alto é pleonasmo. Ah, ele gritou alto comigo. É claro se ele gritou, não é? Se ele gritou, é alto, lógico. Então, olha só, saiu para fora, matinal da manhã, se é matinal, é da manhã, gritando bem alto. Que mais? Seu próprio. Esse aqui é clássico. Seu próprio é clássico. Eu até vou parar aqui porque esse aqui ele é muito viciante. É muito comum ouvirmos pessoas falarem assim: "Ah, graças a Deus comprei minha casa própria". Meu amigo, se é minha casa, é claro que é própria. Para que alguém fala minha casa própria? Para quê? Certo? Ah, meu próprio carro. Se é meu, é próprio. Então, para que falar meu próprio? É meu, é próprio. Se é próprio, é meu. Então, seu próprio. Se é seu, é próprio. Se é próprio, é seu. Então, a gente fala sem noção do erro que estamos cometendo. Então, muito cuidado ao você gerar essas falhas, porque às vezes a pessoa, certo? Ah, eu estou aqui corrigindo. Não, veja bem, presta atenção, tá? Eu estou preparando você para a prova do Enem. Eu não estou aqui corrigindo falhas. Ah, porque, professor, o importante não é se comunicar. Se eu falar seu próprio, minha própria, e outro entendendo é importante, isso vale para o dia a dia, não vale para a prova de redação do Enem, certo? Se eu falar para você, ah, pode escrever assim que está certo, eu estou reprovando você. Qual é a minha função?
levar você para o ensino superior ou tirar você do superior? Então, eu quero levar você para o ensino superior. Então, eu estou aqui determinando que escrever assim a redação vai reprovar você, vai fazer você perder notas, vai fazer você ter uma nota baixa. Lembrando que uma nota abaixo de 500 pontos na redação não vai fazer você ter acesso ao ProUni, nem ao FIES, nem ao SISU. Então, não adianta você tirar 400 pontos. Não. 470, não. 500. 525, não. A média, 575 para 600, já começa a concorrer. Ah, eu quero o custo de medicina. É acima de 930 pontos. Então, o custo que você pleiteia, que você deseja, ele tem um preço. Porque os sonhos têm preços, não é? Eu falo, o preço uma nota. Eu tenho que perseguir aquela nota. Eu quero engenharia elétrica. Então, eu tenho que perseguir a nota que vai te aprovar para engenharia elétrica. Eu quero odontologia. Tenho que perseguir a nota que vai te aprovar para odontologia. Então, cada curso tem a sua nota. E aí, as notas baixas não alcançam curso nenhum. As notas altas, não. A pessoa tirando uma nota alta, ela vai ficar acessível a qualquer curso. E o interessante é que o Brasil tem vínculo com Portugal e com a Espanha. Uma pessoa que tira nota 1000, ela pode estudar em Portugal, na Espanha. Mas por que que não estuda? Porque são poucos que tiram, não é? Então, seu próprio, minha própria, sua própria, é tudo redundância, certo? Ah, o, o digamos aqui, né? O fulano conseguiu o seu próprio resultado. Não, ele conseguiu seu resultado. Ou conseguiu o próprio resultado, mas não o seu próprio. Tudo bem? Então, o seu próprio. O que mais temos aqui? Olha só. Chapéu na cabeça. Chapéu é claramente na cabeça. O uso do chapéu é na cabeça. Sorriso nos lábios. Sorriso nos lábios. Muita atenção aqui em relação aos sorrisos, tá bem? Eu vou aqui no quadro com vocês para vocês verem. Olha aqui, ó, vou aqui no quadro. Então, uma coisa é sorrir, outra coisa é rir. Eu, conversando uma vez com um aluno, ele disse assim, professor, ele falou para mim, professor, eu não uso o verbo rir, eu só uso o verbo sorrir. Aí eu falei para ele, então você fala e utiliza muitas frases erradas. Por quê? Porque sorrir e rir não são sinônimos, ou seja, não tem o mesmo significado, tudo bem? O que é sorrir? Sorrir é o gesto, é o movimento dos lábios. Isso é sorrir. E onde está essa resposta? No dicionário. É porque nós não pesquisamos dicionários. Sendo sincero, vamos lá. Nós estamos no dia 22 de julho hoje, certo? 22º dia do 7º mês do ano. Nestes 7 meses, 6 meses, né? 6 meses e 22 dias de julho. 6 meses e 22 dias. Quantas pesquisas você já fez em dicionário este ano? Pense aí. Eu acho que a resposta vai ser nenhuma, uma. Esse é o problema. A gente escuta muita coisa errada e pesquisa pouquíssimo, entendeu o problema? Então, se eu estou me preparando para a prova de redação do Enem, na verdade é para o Enem, redação é só uma das partes da prova. Eu tenho que pesquisar dicionário todo dia. Eu tenho que dominar significado de palavra. Eu tenho que saber, senão eu vou escrever coisas indevidas. Então, sorrir é o gesto, é o movimento dos lábios. Rir é o som, certo? Rir é o som. Então, olha aqui, olha. O sorriso é visão. O rir é audição. Tem pessoas que pensam que sorrir e rir é a mesma coisa. Não, nunca foi. Sorrir e rir nunca foi o mesmo significado. Sorrir é o gesto. Então eu vejo o sorriso. O riso
eu ouço, certo? Porque o riso é o som. Quando a pessoa sorri, isso aqui é o riso, é o sorriso. Se ela faz esse som é o riso. Então, por exemplo, dizer sorriso nos lábios é redundância, porque todo sorriso é nos lábios, já que os lábios movimentam em relação ao sorriso. Então, o rir é o som do sorriso, é a gargalhada. E para aproveitar o momento, tá? Na primeira pessoa do singular é sorrio. Eu sorrio. E verbo rir, eu rio. Só que veja bem, a palavra sorrio divide em sílaba, tá? Sorrio. E a palavra rio também. Eu rio. É rio. Qual a diferença de rio, de rir, para rio de água? É porque o rio da água, o rio de água, é rio. O rio de rir é rio. Rio, uma sílaba. Rio, duas sílabas. Percebeu? Sorrio, rio. Eu sorrio, eu rio. Guarda aí. Então, sorriso nos lábios. Outro pleonasmo, pisando firme com os pés, pisando com os pés. Outro, desceu para baixo. Outro, degraus da escada. Se é degraus, é da escada. Se é escada, é degraus. Outro, encarou de frente. Se encarou, é de frente. Ninguém encara de lado. Ninguém encara de costas. Só se encara de frente, certo? Ah, eu vou encarar de costas. Não, ninguém encara de costas. Então, encarar de frente é redundância. Multidão de pessoas, redundância. Toda multidão é coletivo de pessoas. Se tem multidão é porque tem pessoas ali. Ah, mas eu falo multidão de outras coisas. Aí é sentido figurado. E aqui não cabe figurado, aqui é sentido formal da língua portuguesa. Fazia aquela inesperada surpresa. Se é inesperada, é surpresa. Se é surpresa, é inesperada. Foi assim que compareceu pessoalmente. Compareceu pessoalmente. Se comparece, é porque está pessoalmente. Se está pessoalmente, é porque comparece. Dar de graça, dar de graça. Se dar, só pode ser de graça, não é? E esse aqui é um problema que também está tomando conta das pessoas, viu? As pessoas estão errando demais esse dar de graça. Elas vulgarizaram assim, ah, tá dando de grátis. Ah, o fulano tá dando de grátis ali. Gente, se dar já é gratuito. Se não, vai vender, vai emprestar, vai alugar, tudo bem? Então, o ato de dar já envolve de graça. Então não fale, você está dando de graça? Ah, eu vou dar de graça. Ah, vou dar de grátis. Piorou. Então eu vou dar. Esse material eu estou dando ou doando, certo? Mas não dar de graça. Senão, vai vender, alugar, emprestar. O outro, qual é o outro? Ver com os olhos. Ver com os olhos. Então, olha aí, ó, só para a gente ver, certo? Só para a gente ver. Então, olha só, eu tenho, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver, só para a gente perceber, tudo bem? Estou voltando aqui para a gente perceber. Olha só, confere comigo, tá? Confere comigo. Dois, três. Olha para a tela. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Eu quero saber no chat qual foi que você não encontrou. Vamos lá, se você quiser compartilhar conosco, escreve aí qual foi que você não viu. Encontrei 8. Qual foi que você não viu? Ah, encontrei 12. Qual você não viu? Qual foi que você não viu? Não viu porque não prestou atenção, não sabia? Coloca aí. Ah, eu perdi isso aqui. Qual foi que você perdeu? Coloca no chat aí. Alguém responde no chat qual foi o pleonasmo, qual foi a expressão que você não percebeu e não conferiu. Coloca no chat aí para mim, vamos lá? Quem compartilha aí? Vamos lá, quem compartilha? Professor, eu não vi essa aqui, essa frase, essa expressão eu não vi. Coloca aí, qual foi? Destas 15 aqui, qual você não viu? Lembrando que isso aqui é um treino. Eu estou treinando você.
treinando a sua leitura, para você perceber esse erro. A Stephanie Balieiro disse que viu todos, só contou errado. Interessante, Stephanie. Muito bem, parabéns por ter visto todos, parabéns. Aí, só que essa questão aqui, Stephanie, foi de uma prova de concurso, ela cobrou a quantidade. Aí, numa prova de concurso, você tendo visto todos, contando errado, teria tido problema na resposta. Mas parabéns por ter visto todos, parabéns. Aí, nesse caso, olha só, como é que nós corrigimos um pleonasmo? Nós já entendemos que o pleonasmo é a repetição de significados. O Jean disse que ele não percebeu o seu próprio, não percebeu também o compareceu pessoalmente e o dar de graça. Exato, né, Jean? Aí você entendeu que seu já é próprio, seu já é próprio. Comparecer é estar pessoalmente. Se alguém comparece, porque está pessoalmente ali. Estar pessoalmente é comparecer. E dar já é de graça. Por isso que dar, dá. Se não, repito, vai vender, vai emprestar, vai alugar, correto? Então, dar já é gratuito. Então, por isso, não é correto falar dar de graça. Ah, a pessoa está dando de graça. Não, a pessoa está dando cestas básicas, está dando atendimento ou doando, certo? Mas dar de graça, não. Agora, eu quero que você olhe para a tela. Nós entendemos que o pleonasmo ele é a redundância, repetição de significados. Aí, olhando para a tela, você vai ver que como é que nós corrigimos o pleonasmo? É fácil. É só você tirar a palavra que está sendo redundante no significado. Olha só, eu vou mostrar para você. Fica de olho na tela para você ver. Olha só, fica de olho na tela. Eu vou ler aqui, acompanha comigo a leitura. Após acordar, o artista saiu do quarto para curtir a brisa matinal. De repente, ouviu os fãs gritando seu nome lá na rua. De chapéu, com um sorriso e pisando firme, desceu a escada e encarou a multidão, que fazia aquela surpresa. Foi assim que compareceu ali para dar os autógrafos e ver seus fãs. Percebeu? Eu pergunto, fez falta? Alguma palavra que eu tirei fez falta? Não. Olha o texto aqui, olha. Vou ler de novo o texto, tá? Olha só. Após acordar, o artista saiu do quarto para curtir a brisa matinal. De repente, ouviu os fãs gritando seu nome lá na rua. De chapéu, com um sorriso e pisando firme, desceu a escada e encarou a multidão, que fazia aquela surpresa. Foi assim que compareceu ali para dar os autógrafos e ver seus fãs. Agora, continua olhando para a tela. Olha só, o texto com pleonasmo, tá vendo aí? Sem pleonasmo. Percebeu? Com pleonasmo, sem pleonasmo. É isso aí, meu amigo. Como é que vai ser a sua redação no Enem? Com pleonasmo ou sem pleonasmo? Essa é a pergunta. Essa é a dúvida. Esse é o desafio. Por isso esta aula aqui, para que você possa ter uma visão certa, uma visão adequada, uma visão correta, porque não é só escrever. Ah, eu vou chegar lá, eu vou escrever. Não, é saber o que você vai escrever. Aí eu fiz com vocês, então, aqui uns testes, não é? Testamos aqui, eu testei com vocês aqui. Então vamos lá, agora eu vou colocar um parágrafo, certo? Colocar um parágrafo para você perceber aqui a redação. Tá aqui, olha. Os jornais diários estão de fato cansando o público, pois os editores não se esforçam para preparar com antecedência uma variedade agradável de notícias. Com isso, as informações convergem para unicamente um assunto: a violência. Sabe-se que o habitat natural da mídia tem sido a criminalidade. Porém, fazer da violência a principal protagonista dos jornais é abusar demais da paciência da maioria do público, que não merece tanta escassez de notícias. Então, você está vendo a tela aí, né? Aqui está na minha tela, na sua tela também, correto? Você vai olhar para esse parágrafo agora e vai treinar quantas repetições você encontra aqui. Vamos lá? Conta aí, pensa aí. Um minuto para você pensar. Quantas
ocorrências de repetições. Pense aí um minuto. Encontre todas. Agora, este é o parágrafo de redação. Agora estamos na esfera da redação. Quantas redundâncias você encontra? Eu estou aqui, tudo bem? Eu só estou aguardando você pensar aí. Estamos juntos. Só fiquei em silêncio para você pensar com melhor propriedade, melhor qualidade. Vamos lá verificar, tudo bem? Aí o interessante é que neste parágrafo, você tem tanto repetição de significado quanto repetição de palavra. Lembrando que as repetições, olha só, as redundâncias, vou colocar aqui no quadro para a gente perceber. Redundâncias, que são repetições, as redundâncias, que são repetições, elas ocorrem em dois níveis principais. Então, as redundâncias, que são repetições. Aí eu tenho redundâncias lexicais, redundâncias semânticas. Então, eu tenho redundâncias lexicais, a pronúncia aqui é lexicais e a pronúncia aqui é semânticas. As redundâncias, que são repetições, são lexicais e semânticas. Perfeito. Encontraram 2, 12 e 4, né? A resposta aí no nosso enquete, nosso chat. 2, 12 e 4. Olha só. As lexicais são repetições de palavras iguais. Aqui são palavras iguais, repetidas. E aqui são significados iguais. Então eu posso ter repetição de palavras iguais, repetição de significados iguais. Palavras iguais, significados iguais. Neste parágrafo que está na tela aí que você está vendo, nos parágrafos que você está acompanhando, você tem tanto repetições de significados quanto repetições de palavras. Então, você está encontrando 2, 12, 4 e 3. As respostas são essas, certo? Aí nós temos repetição de significados, pleonasmos, e temos repetições de palavras, que são léxicos, lexicais. Aí, as repetições, só para a gente fechar aqui, né? As repetições de palavras iguais, é chamada de prolixidade, certo? Então, repetições de palavras iguais, prolixidade. Repetição de significados iguais, pleonasmo. Então, palavras iguais, prolixidade. Significados iguais, pleonasmo. Quando eu tenho palavras iguais repetidas, prolixidade. Significados iguais repetidos, pleonasmo. Neste texto aqui, neste parágrafo, no caso,
eu tenho tanto pleonasmo, significados iguais, quanto prolixidade, palavras iguais. Vamos lá verificar aqui então os pleonasmos. Vamos lá? Vamos ao slide de volta? Então tá aqui, olha, os jornais diários. Primeira ocorrência, jornais diários, certo? A palavra jornal, se você pesquisar, significa publicação diária. Todo jornal é diário, certo? Por isso que existem jornais e existem revistas. O jornal, ele publica a notícia do dia. A revista, ela vai rever. Uma revista semanal, ela vai rever as ocorrências da semana. Uma revista mensal vai rever as ocorrências do mês. Então, o nome revista é porque vai rever os acontecimentos. O jornal é diário. Então, dizer jornal diário é uma redundância, porque todo jornal é diário. Se é diário, é jornal. Então, os jornais diários estão de fato cansando o público, pois os editores não se esforçam para preparar com antecedência. Se vai preparar, é claro que é com antecedência. Quem é que prepara depois? Não, eu só posso preparar antes. Então, todo preparo é antes. Se é antes, é com antecedência. Então, preparar com antecedência é pleonasmo. Uma variedade agradável de notícias. Com isso, as informações convergem para unicamente um. Unicamente um. Se é unicamente, só pode ser um. Se é um, é unicamente. Assunto, a violência. Sabe-se que o habitat natural, isso aqui é clássico, né? Até professores cometem esse erro. Habitat natural. Gente, todo habitat é habitat porque é natural. Então, falar habitat natural, o animal está no habitat natural dele. Uma cobra atacou uma família. Porque a cobra estava no habitat natural. Não, a cobra não está no habitat natural, está no habitat. Porque habitat já é natural. Dizer habitat natural é redundância. Se é natural, é habitat. Se é habitat, é natural. Aí, tem sido a criminalidade, porém fazer da violência a principal protagonista. Se é principal, é protagonista. Se é protagonista, é principal. Principal protagonista. É redundância. Dos jornais, é abusar demais. Abusar já é demais. Se é demais, é abusar. Então, aí temos, olha só, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ocorrências, certo? Como é que nós corrigimos esse erro de pleonasmo, redundância de significado? Ainda há pouco fizemos para você perceber, agora eu vou fazer de novo. O que é que nós fazemos aqui? Nós retiramos a palavra que está sendo repetitiva no significado. Vamos lá, eu vou reler aqui o texto, acompanha comigo na sua tela, atenção. Olha só, os jornais, viu aí, ó, tira a palavra redundante. Os jornais estão de fato cansando o público, pois os editores não se esforçam para preparar uma variedade agradável de notícias. Aí eu pergunto: tiramos a palavra diários, fez falta? Não, porque estava redundante. Tiramos a palavra antecedência, fez falta? Não, porque estava redundante. Continua a leitura comigo. Com isso, acompanhe aí, com isso, as informações convergem para um assunto. Viu aí? Eu tirei unicamente fez falta? Não, estava redundante. A violência. Sabe-se que o habitat da mídia tem sido a criminalidade. Porém, fazer da violência a protagonista dos jornais é abusar da paciência da maioria do público, que não merece tanta escassez de notícias. Aí está o texto sem pleonasmo, com pleonasmo, né? Com pleonasmo, olha só, com pleonasmo, sem pleonasmo. Agora vamos ver quais são as palavras repetidas que eu encontro aqui. Nós encontramos agora os significados repetidos, certo? Olha aqui, ó. Então, nós encontramos os significados repetidos. Nós vimos as ocorrências semânticas. Então, os pleonasmos, significados repetidos. Agora eu quero ver quais palavras iguais estão repetidas. Quais palavras iguais você encontra? Você pode colocar no chat a palavra que você encontrou. Qual é? Eu vi a palavra tal repetida. Coloca aí no chat aí para eu ver. Vamos lá, coloca aí. Palavra igual. Qual palavra igual você encontra? Vamos lá, coloca no chat. Pode colocar a palavra mesmo. Encontrei a palavra tal, professor. Coloca qual palavra você está encontrando. Que palavra repete?
Só para testar tanto o pleonasmo, significado repetido, quanto prolixidade, palavra repetida. Encontrou alguma palavra repetida? A Jennifer viu aí jornais diários, não é? Exato, não é? Vamos lá, vamos mostrar aqui então, olha só. A palavra jornal, jornais, né, foi escrita, ela repete aqui embaixo, olha aí, ó. Jornais, né? A palavra público, público também repete, aí, público. Vamos ao slide lá para a gente ver. Eu tenho jornais, público, muito bem, público, parabéns. Alguém viu público também, né? Público, repete. Que mais palavras você está vendo aí? Alguém mais respondeu no chat? Quais mais palavras você está encontrando repetida? Já vimos que jornais repete, público repete. Qual mais palavra repete? Violência, parabéns. Muito bom. Violência, repete, parabéns. É esse treino que eu quero que você faça, percebeu? Porque se você olha para um texto e encontra as repetições, isso vai capacitar o teu cérebro a olhar para o teu texto. Porque, veja bem, você não está deixando o corretor descobrir. Certo? Você está vendo. Você está vendo o erro aqui. Abusar demais é uma redundância de pleonasmo. A gente está em busca das repetições de palavras iguais. Então vamos lá, vamos voltar para o slide, vamos lá, volta comigo para o slide aí para você ver. Então eu tenho a palavra jornais, vamos voltar para o slide, a palavra jornais, que repete. Olha só, a palavra jornais está em amarelo escrita, em laranja a repetição. Eu fiz aqui as cores para você legendar comigo, tudo bem? A palavra público foi escrita e ela reaparece no texto. Ela reaparece. Aí eu tenho aqui, ó, não, a palavra não, ela reaparece também, não. Eu tenho notícias, notícias, repetiu. E violência, repetiu violência. Então as palavras repetidas são essas: jornais, público, não, notícias, violência. A Ediama Oliveira diz: o que faz a gente não identificar os erros? Falta de leitura? Uso dessas expressões no cotidiano? E acabamos normalizando? É isso, Ediama. Você foi precisa, você foi cirúrgica no seu comentário. A sua pergunta é até retórica. Você pergunta e já tem a resposta. Parabéns. Na verdade, é exatamente isso, Ediama. É a falta de leitura, a falta da experiência, e essas expressões se tornam, né, comuns. Aí o cérebro se habitua, o cérebro, né, se acostuma, e aí ele já nem não percebe, porque para o cérebro está correto. Agora, nós temos que entender que isso aqui é um erro gravíssimo na redação do Enem, gravíssimo. A banca Sebrasp, ela não perdoa essa ocorrência. A banca FGV, que corrigia antes, ela tratava com menos seriedade. Então, ela deixava passar. Só que a banca Sebrasp, ela é a mais rígida. Só para você entender, a banca Sebrasp é a banca que organiza as provas da PRF, da PF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, uma banca muito rígida. Os concursos de tribunais, TRF1, TRT, os concursos das áreas jurídicas, né, são organizados pela banca Sebrasp. Então, ela impinge essa mesma seriedade, essa mesma complexidade nas provas do Enem. A banca Sebrasp, ela começou a organizar a prova do Enem 2024. Ela vai continuar este ano, 2025. Então, o ano passado foram só 12 pessoas que alcançaram nota 1000. Esse ano a pergunta é: vai diminuir ou vai aumentar a quantidade de pessoas? A nossa esperança, o nosso trabalho é que aumente. Então, por isso estamos preparando você, tudo bem? Para você escrever uma redação muito mais correta, muito mais precisa, muito mais adequada, de muito mais qualidade, para você ter essa visão. E aí, as repetições, tanto de palavras iguais, quanto de significados iguais, elas nunca são corretas, nunca são corretas. Estamos no fim do nosso horário, eu quero mostrar mais um erro para vocês. Vamos lá, mais um erro, vamos lá, vamos ao slide de novo. Só mais um errinho que, só para fechar aqui. Então tá aqui, olha. Antes que eu mostre o próximo erro, certo? Vamos aqui então, vou mostrar o próximo erro. Eu ia mostrar uma correção, mas vamos mostrar. O erro da inconcisão. Isso aqui é um outro erro grave, erro sério. A inconcisão é o seguinte: o nível culto, ele é predominantemente conciso. Ele é conciso. Não é à toa que o nível culto ele é regido pela coesão textual.
A coesão textual ela não aceita expressões desnecessárias. Aquilo que sobra no texto, aquilo que sobeja no texto, a coesão corta, a coesão elimina. Então, o nível culto ele é conciso. Ele mantém a obediência integral às normas da coesão textual, o que falamos, não é? Então, a regra é a seguinte: o que puder ser escrito em uma palavra não deve ser expresso em duas. Então, essa é a regra, tá? Qual é a regra? O que puder ser escrito em uma palavra não deve ser expresso em duas. Então, se uma palavra consegue dizer o que eu penso, não vou escolher duas para dizer. Porque se o corretor perceber que você está sendo redundante, escrevendo demais, aí você perde ponto por inconcisão. Inconcisão. Isso aqui fere a escrita formal e fere a coesão textual. Você perde ponto na competência 1 e perde pontos na competência 4. Vamos ao exemplo para você ver, vamos ao exemplo, olha só. Alguém escreveu assim, olha o exemplo. A autoridade monetária do país está praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais, com o objetivo de conter o desmedido crescimento dos altos índices inflacionários. Veja bem, quando a pessoa escreveu a autoridade monetária do país, ela usou 5 palavras. Confere aí, ó. A autoridade monetária do país. 5 palavras. A autoridade monetária do país. Por que eu uso 5 palavras se duas dizem a mesma coisa? Quem é a autoridade monetária do país? É o governo. Quem é que rege o orçamento do país? É o governo. Então, a pergunta é, por que escrever 5 palavras? A autoridade monetária do país, se duas dizem a mesma coisa. Então, isso é coesão textual. Então, parece que fica bonito o texto, mas está errado. Vou comparar para você ver, tá? Só para terminar a nossa aula, que o nosso tempo já foi. Olha aqui, ó. Aí está, lá o está, olha para a tela. Aí está. Aí, praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais. Quer dizer o quê? Aumentando os juros. Aí, com o objetivo, visando, de conter o desmedido crescimento ao controle dos altos índices inflacionários, da inflação. Ou seja, o que está em cima é o mesmo de baixo. Quando o texto fala assim, olha, a autoridade monetária do país está praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais, com o objetivo de conter o desmedido crescimento dos altos índices inflacionários. Quer dizer o quê? O governo está aumentando os juros visando ao controle da inflação. É a mesma coisa. Então, a pergunta é, vai enrolar ou vai ser direto? A redação pede que você seja direto, tudo bem? Então, esta foi nossa aula de redação de hoje, 22 de julho. Se você assistiu ao vivo, muito obrigado. Se vai assistir à noite, de madrugada, de manhã, sempre bem-vindo. Eu sou o professor Wirley, este é o teu curso Desafio. Meu Desafio é AD. Fica conosco, daqui a pouco vai ter aula de Biologia na sequência. Deus te abençoe, fique bem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço.